E está começando o primeiro Moviola da história da humanidade. Aqui a gente vai falar sobre cinema, a gente vai falar de uma forma bem descontraída. E, gente, como finalmente chegou aos cinemas brasileiros Prometheus, que é a volta do Ridley Scott ao universo Alien. Eu tô aqui com o Marcelo Milici, velho, prazer recebê-lo. Prazer. Que é do site Boca do Inferno. E a gente vai falar sobre, a gente vai também entrar no universo Alien e também vamos falar sobre o Ridley Scott e sobre Prometheus. Cara, o que tem a ver o Boca do Inferno com Alien? Qual que é a relação? Tem uma relação aí. Pois é, você faz um site de terror e uma questão que o pessoal pergunta muito é por que ficção científica, uma produção de ficção científica? Mas o que é interessante é que o Alien ele não é um filme de ficção científica, eu considero mais um filme de terror. Nós trabalhamos não só com terror, a gente faz gênero fantástico em geral. Então, mesmo se fosse só uma produção de ficção científica, sabe, crua, mesmo assim o Boca do Inferno abordaria, porque a gente faz suspense, terror, ficção e tal, faz de todos. E Alien, não tem nem o que dizer. Alien é tipo o precursor, então, do terror sci-fi, é tipo isso? É um subgênero? Uma produção que nasce clássica, né? Uhum. É aquela que depois vira um ponto de referência para a criação de outras. Ash, can you see this? Yes, I can. I've never seen anything like it. Em 79 surge um diretor e com a ajuda de dois bons roteiristas e desenvolve uma produção que deveria ser só uma ficção científica, poderia ser, como aquelas que eram feitas na década de 40, 50, com monstros gigantes, que naves espaciais invadiam a Terra e tal. Os aliens já eram hostis, eles já vinham mas eram ficção. Você via um ar de ficção, aqueles botões coloridos piscando, aqueles computadores enormes. E o Alien, ele quebrou essa estrutura quando apresentou uma história de terror no espaço. Imagina um ambiente, não tem um ambiente mais claustrofóbico do que você imaginar você numa nave espacial, sabe? E uma criatura lá, exato. Pra onde você vai correr, cara? É um filme de terror mesmo, né? Eu aponto o Alien como um filme de horror com elementos de ficção científica, que é o contrário, porque até então não tinha, algo novo. Eu gosto muito da Sigourney Weaver no papel da Ripley. Só que é louco, o nome do filme é o antagonista do filme. E o grande lance é a criatura. Se você pensar aqui no roteiro original, cara, a Tenente Ripley era um cara. Isso também é uma grande sacada. Por a mulher como uma heroína. Porque, 79 foi isso. No Halloween de 78, tem a Jamie Lee Curtis, que é uma heroína. Aí houve uma tendência de colocar mulheres como heroínas. Então, na série Sexta-feira 13 e vários outros filmes de terror, colocavam uma mulher que era tão imaginada como sexo frágil, como aquela que combate o vilão. E eles pensaram nisso. De repente colocar uma mulher que ninguém está esperando, que era desconhecida até então, colocar ela como uma heroína, né? Enfrentando uma criatura, passando por todos os perigos dentro de uma nave, enquanto homens lá, tudo, sabe, sendo sucumbido morrendo por causa disso, né? A criatura foi criada pelo H.R. Giger, né, que é um artista fantástico e surrealista. Você também é fã da criatura, né? Eu adoro a quadrilogia exatamente pela criatura. Eu gosto do Alien. Tem muitos que seguem, não imaginaria um Alien sem a Tenente Ripley, sem a Sigourney Weaver. Eu falo, não, eu gosto da criatura, cara. Eu sou fã dela. Eu acho que ela é uma concepção perfeita. Aquele sangue de ácido, sabe? A estrutura dela, a forma como ela imita o homem, a forma como ela age pelas sombras e tal. Por isso que eu falo, o primeiro filme é sensacional, cara. Cara, a quadrilogia, ela é dirigida por 4 grandes diretores. Sim. Você achou James Cameron um grande diretor? Então, cara... Só pra... não vamos falar só pra situar. Não vamos falar de Titanic 3D. Então, James Cameron, imagina, eles apostaram, porque a Fox, depois que lançou o 79, aí queria fazer uma sequência logo em seguida, porque foi um sucesso. Mas foi lançado em 86, porque a Fox teve uns problemas dentro do estúdio, questão de executivo e tal, e ela não conseguiu lançar rapidamente o 2. E muitos roteiros foram mandados e eram rejeitados. O do James Cameron foi aceitado. Só que eles pensaram,
Um cara que de repente lança um Piranhas, Assassinas Voadoras, Piranhas 2, o que será que esse cara vai saber fazer numa câmera e fazer uma produção séria, seguindo os moldes do original? Marcelo, a gente tá falando do Aliens e, cara, tem esse lance de ser mais frenético, de ter mais sangue, de ter mais aliens, mas ele entra no gênero terror ainda. Sim, é uma tendência, né? A continuação tem que ser uma versão do primeiro mais acelerada, como você falou, mais frenética, com mais sangue, com mais criaturas. A ideia de pôr o nome de Aliens já reflete isso, mas não foi por causa disso, né? Foi culpa de uma produção italiana que foi muito espertinha. Logo depois que saiu o Alien, lançaram o Alien 2, lá na Itália. Pois é, uma produção picareta. E aí eles não puderam usar esse nome. E o James Cameron fez um trabalho perfeito, assim, tanto na trilha sonora, quanto na questão estética, na estrutura, nos efeitos especiais. Sabe, você não vê o CGI que a gente vê atualmente. Então você vê aquela criatura, você teme aquela criatura. Você fica querendo saber mais. A rainha dos aliens também é uma concepção muito incrível. A gente vai pro nosso primeiro intervalo, mas a gente volta rapidinho para falar mais sobre Prometheus, sobre Ridley Scott, sobre Alien. Fica aí. E estamos de volta com o primeiro Moviola, gente. Falando nisso, ó, se você quer mandar assim um tema pra gente sobre cinema, algum diretor que você quer que a gente fale, se o seu diretor tá fazendo aniversário, quer que a gente fale sobre ele, a gente vai falar. Manda um e-mail pro cine@playtv.com.br, qualquer tema que você quiser, qualquer sugestão. A gente já tá com o Alien 3 aqui na nossa telinha. É engraçado que a série Alien sempre partiu de... praticamente foi a estreia, né? Dos diretores, né? Exato. E Você de viu grandes que cada filme trouxe... Esse filme que se passa num presídio, a história se passa depois que a nave cai num presídio, onde só tem homens lá. Dentro do presídio ela é obrigada a raspar a cabeça e tenta alertar que é uma criatura lá, que ela percebe que existe uma criatura solta lá que está fazendo vítima. Só que no começo não acreditam, aquela coisa, né? E o que é interessante do 3 é a questão do Alien ter vindo de um cachorro, cara. Por isso que o Alien é quadrúpede. E ele aparece por diversas vezes andando de 4. Então é uma das curiosidades. Marcelo, daí tem o Alien 4 Ressurreição, que é também um grande diretor, né? O Janot. A ideia é boa, porque o roteiro é do Joss Whedon. O roteiro do Joss Whedon, que hoje é aclamado, né, pelos Vingadores, e ele fez uma produção imaginando a ideia de repente clonar. Então, aproveitando que estava na época essa questão da clonagem, ele buscou essa ideia. Porque a Sigourney Weaver não queria participar, né? Sempre que ela participava de um, ela não queria participar do segundo, do terceiro, sempre assim. E desse aí ela também não queria de jeito nenhum, desde que fosse uma boa história. E aí era uma história interessante, a ideia de cloná-la e ela voltar com um DNA alien. Mas o destaque mesmo do Alien, aproveitando essa cena que está sendo mostrada aí atrás, é o momento que as criaturas mostram que ela é uma outra característica dela, né? Criaturas aquáticas, né? Os aliens parecem nadando e perseguem, tem toda uma questão claustrofóbica, tensa, falta de ar que você sente querendo que os personagens saiam dali, aquela criatura caçando como se fosse um predador e tal. Já vamos para Prometheus, que a gente está ansioso. O filme acaba de chegar nos cinemas brasileiros, a gente não viu ainda. Ridley Scott de volta ao universo Alien. Ao gênero que ele criou, né? Ao subgênero que ele criou, voltar para o terror, né? Mas com elementos de ficção científica. Bom, é uma produção que todo mundo está esperando isso, cara. Além de ser um grande diretor, né, o elenco é excelente,
né? A produção, pelo que a gente vê nos trailers, nos vídeos que foram divulgados durante todo esse período, são interessantes. E a história, né, cara? Porque ele passa antes, por mais que a gente fale que é o universo Alien, o Ridley Scott sempre quis deixar claro assim para os fãs. O fã vai perceber que o Alien está presente ali, mas sem necessariamente ele aparecer. Então, porque ele tinha aquela ideia de que antes o Alien tinha uma outra concepção. Então ele diz que o Alien tem aquela concepção que a gente vê no primeiro, vê no segundo, porque ele saiu de um homem, saiu de um humano. Então, partindo de homens e tal, a gente imagina que ele tenha seguido um pouco dessa estrutura, do DNA, da inteligência e tal. Só que nesse daí diz que a concepção real do Alien vai além. A ideia exatamente de quebrar fronteiras, de uma nave que vai sair para investigar e tal. Origem Exato, da a origem da né? humanidade, tentar descobrir que os aliens são como se fossem deuses, que toda a nossa o sentido da vida humana baseia-se em atos dos aliens. It's a star map. No, not a map. An invitation. Bom, a gente tem papo pra mais de 1000 horas aqui, mas infelizmente a gente tem que ter um fim, o Moviola, o primeiro Moviola. Cara, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, eu que agradeço pelo convite. Cara, quem gosta de filme de terror, de horror, já conhece o Boca do Inferno. Então, pra quem não conhece, fala aí com vídeos. Gostaria de convidar, né, todo o pessoal que estiver em casa assistindo, e também o pessoal do site a conferir o programa, porque eu acho que o que falta hoje na televisão é produções que debatam o cinema, falem do cinema mesmo. Eu acho que é uma promessa, eu acho que vai ter uma longa vida pela frente e tal. E entrem no site, assistam o programa, gostem de cinema, valorizem a sétima arte, que eu acho que é uma cultura que é essencial para qualquer pessoa. O primeiro Moviola da história fica por aqui. Se você gostou, manda um e-mail pra gente lá falando que gostou. Se você não gostou, manda um e-mail pra gente falando que não gostou. Dá sugestão de tema, a gente tá aberto pra qualquer coisa, qualquer diretor. Gente, a gente volta na semana que vem, próximo sábado, a gente tá aqui com outro tema maravilhoso. Tchau!